E então, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre intestino. É isso mesmo. A gente vai falar de saúde e eu andei lendo nos últimos tempos muito sobre esse tema, porque eu andei passando por algumas coisas, alguns perrengues, algumas dificuldades assim, percebendo alguma coisa, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E na minha pesquisa, de procurar um pouco de informação no Dr. Google, que a gente tem esse defeito, né, de estar procurando ali, apesar de não ser certo, mas no meio disso eu encontrei uma pessoa muito, muito, muito especial, profissional altamente competente, convidei para estar conosco aqui para falar sobre esse assunto. Ela é especialista nessa área, ela é uma nutricionista e ela tem uma experiência, um storytelling, ela tem uma experiência própria de vida para contar e ela vai contar um pouquinho para a gente. Camila Moreira, seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse órgão, desmistificar um pouquinho, né? Desse órgão que muitas pessoas pensam, intestino, né? Que por muito tempo as pessoas enxergaram esse órgão apenas como órgão excretor, que ninguém quer falar, né? Uma coisa suja, feia, mas não. É um órgão muito importante de se falar. Então, Camila, conta pra gente como que você se interessou por essa área, o que que te levou na sua história, né? O que que levou você a buscar mais informações sobre algumas características da sua saúde, para que a gente conheça um pouco da sua história e também busque aí a audiência que vá se identificar com essas coisas, como eu passei por um processo recente, né, com muitas dúvidas com relação a alguns sintomas e a gente fica pesquisando lá no Google, que é isso, que é aquilo, a gente fica se dando diagnósticos, fica se medicando. Então eu achei muito interessante essa sua história, essa sua experiência e que você contasse para a gente, porque eu tenho certeza que muita gente passa por muitas coisas, leva uma vida sem um diagnóstico e às vezes é importante que ela se identifique com isso. É isso mesmo, gente. Nós estamos falando no nosso programa de hoje, Vida Saudável, é sobre saúde e o nosso tema hoje é sobre o intestino, que trouxe aqui hoje a Camila Moreira, conforme a gente já apresentou, que vai contar um pouco da experiência dela, da saúde dela e que fez com que ela se interessasse por essa área para trazer muito ensinamento para a gente. Exatamente, Sérgio, é sobre saúde. Hoje, meu trabalho está totalmente direcionado para a saúde. Eu venho desmistificar um pouco também a nutrição, trazer uma nutrição com um olhar diferente. As pessoas olham e enxergam a nutrição apenas como dieta, uma restrição alimentar, um plano alimentar. E não, nutrição vai muito além disso. É As saúde. pessoas têm até resistência com isso, né? Sim, Porque acham que ninguém se quer, eu não procurar, quero ir no se nutricionista procurar um fazer dieta. nutricionista já tem que abrir mão, né? Do bolo, do doce, do refrigerante, Exato. dessas coisas que. Exatamente. E que não é preciso, né? Óbvio, a gente tem que ter uma vida regrada, equilibrada, mas a gente pode sim ter os nossos momentos, nossos prazeres, né? E em relação ao intestino, que você perguntou como que eu cheguei, né, nessa área, foi através da minha dor. Eu já tô com quase 20 anos de formada, eu formei em 2007 e sempre sofri com o intestino problemático. Hoje, É, depois disso quais eram os principais sintomas que você sentia, assim, que era um desconforto, era uma dor? O que que você sentia? Sim, eu fui uma pessoa constipada a vida toda. O que que é isso? Com o intestino preso, que não funcionava. Usava laxantes para o meu intestino funcionar. E hoje, depois, né, de estudar, de buscar a fundo, questionar com a minha mãe como foi minha infância, alimentação, que tudo isso é importante investigar, a mãe me relata que eu, desde bebê, eu chegava a usar supositório para o meu intestino funcionar. Então, foi uma vida silenciando os sintomas. Através dessa dor, né, desses sofrimentos todo, que a correria do dia a dia eu acabei silenciando, eu cheguei nesse ponto de estudar, aprofundar sobre esse órgão e tratar hoje os meus pacientes com tanta propriedade. É, Camila, quais as principais características básicas para que, numa linguagem bem popular, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam como que deve ser uma alimentação assim, eh, de manhã, quando você acorda, durante o dia e até à noite e até em que horário, como que faz uma gestão básica de alimentação, independente, não é uma coisa de nutricionismo que eu estou falando, de nutrição, não. A minha Sim, pergunta é assim: como que eu vou saber conduzir os meus horários para que eu não sobrecarregue o meu intestino ou faça a ingestão de coisas que vão torná-lo irritável ou com algumas outras coisas qualquer, que a gente sente muitas coisas, muitas alterações, né? Você falou sim. que você
tinha uma dificuldade, outras têm o oposto de você, né? Tem um Uhum, intestino mais solto e tal. Mas a sim, bem da verdade é que todas as características que a gente ouve falar sobre intestinos são sempre muito desconfortáveis, né? sim. Então, em relação aos horários, à alimentação, é muito importante a gente seguir o nosso ritmo circadiano, que isso é um passo importantíssimo para desinflamar o intestino. Ou seja, a gente tem que respeitar a janela alimentar. Infelizmente, o dia, a vida, né, moderna, o ritmo acelerado acabou empurrando essa janela. A gente, né, trabalha até tarde, come até tarde da noite. Então, o importante é escutar o seu corpo. Não tem esse negócio de comer de 3 em 3 horas, tá? Isso daí foi um mito que a indústria trouxe, criou isso daí para vender produto alimentício. Então, encheu as prateleiras de biscoitos, de produtos, para quê? A pessoa tem que comer de 3 em 3 horas? Isso é um mito, tá? A pessoa tem que se escutar. E como se escutar? Como saber a hora de comer, né? A gente acorda e faz uma refeição completa. Muito importante destacar, Sérgio, que todas essas refeições sejam ricas em proteína. O que, que é isso? Porque, principalmente nós brasileiros, a gente peca muito nesse ponto. A gente come muito carboidrato, que né, é o que dá prazer, na hora ali mata a fome, mas não gera saciedade. A gente acaba beliscando toda hora porque a gente não come proteína. Então, um café da manhã completo, rico em proteína, vai te dar saciedade ao longo do dia e você vai comer, se alimentar de forma melhor. Então, por exemplo, basicamente, nós temos como se fosse uma espinha dorsal. O que você Sim. diria? Eh, Esse formato que a gente absorve no dia a dia como sendo o correto entre café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e alguma coisinha antes do deitar. Isso é correto? Então, vamos lá. Falando em intestino, em saúde, esse ao deitar não tem necessidade, que seria a Uhum. ceia que eles falam, né? Porque depois das 18 horas, depois do pôr do sol, o nosso corpo não está apto mais para digerir nada. Tanto é que nossos ancestrais faziam isso, né? Jantavam cedo. A gente não produz mais enzimas digestivas depois desse horário. Então, a ceia a gente já descarta. Óbvio que tem exceções, né? Alguns casos individuais, trabalhadores noturnos, entre outros. Mas o ideal seria um bom café da manhã, porque a gente precisa para a produção de hormônios e de outras coisas, né, ao longo do dia. Um almoço em torno do meio-dia, a hora que o sol está em cima da nossa cabeça, em torno, tá? Entre 11 e 1 hora, que é difícil hoje com a correria do dia a dia, mas é a hora que a gente está apto a digerir melhor. Tem maior pico de produção de enzimas digestivas. Um lanche da tarde, sim, é fundamental, que é onde grande parte das pessoas pecam e erram. Por quê? À tarde, todo mundo está no trabalho, está na rua, você está naquela, né, função do dia a dia, não sente fome. E você empurra essa fome para o período noturno. É onde está aí o maior erro, onde as pessoas não conseguem emagrecer. Come no horário errado. Então, é muito importante o lanche da tarde e o jantar. Cada vez que a gente conseguir trazer ele mais cedo por conta dessa questão. Então, seria em torno de umas 4 refeições dia, o ideal, né? O café da Ainda manhã. mais hoje, né, com os tempos que vivemos hoje de ansiedade, com tantas crises, de tantos Exatamente. transtornos aí, né? Exatamente. Você A tocou num ansiedade fica ponto liderando aí, né? importante. Essa refeição da tarde, eu falo para os meus pacientes, é a refeição chave para o controle da ansiedade. Mas como assim? O que, que tem a ver? Nesse horário, né, que o sol começa a se pôr, no finalzinho da tarde, a gente faz transição hormonal, a gente começa a produzir, a gente para de produzir a serotonina para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Nessa hora, é importantíssimo ofertar os nutrientes precursores desses neurotransmissores. Camila, ainda voltando no início aqui do nosso bate-papo, nós falamos que você teve alguns sintomas, tal. Como que você conseguiu chegar a um diagnóstico? Como que através disso você teve um despertar, né, para buscar mais informações, buscar uma formação profissional que você hoje, né, além da faculdade, tem vários outros cursos e outras formações sempre ligados a esse setor. Então eu gostaria que você ainda, voltando lá atrás, como que você eh, principais sintomas e o que que te incomodou tanto a ponto de você tentar, você fez várias consultas ou como que foi Sim. isso aí para você ter um diagnóstico? Porque às vezes a gente, eu admiro muitas pessoas que são profissionais da área de saúde que primeiro te pedem um exame de sangue, sabe? Quando você chega para consultar, que você tem ali um exame de sangue, eu acho muito, muito legal, Sim, porque sim. a consulta onde o médico ouve o nosso relato, né, a nossa dor, dói aqui, eu acordei um pouco assim, um pouco assado,
Eu sinceramente eu acho que é muito vazio, não Exato. julgando a capacidade, né, de nenhum profissional da área de saúde que tem essa consulta clínica, mas eu acho que estando de posse de exames, né, característicos ou de sangue, ou no caso de alguma Sim. região específica, né, seja a abdominal, seja o cérebro, seja a parte ortopédica, enfim. Mas Uhum. eu acho muito importante os exames para que a gente consiga um diagnóstico, né. Com certeza. Essa visão integrativa, né? Tanto em olhar os exames bioquímicos, que você vai enxergar como o paciente está ali por dentro em relação à deficiência de vitamina, em relação aos hormônios, em relação a uma anemia, e também dos sintomas, tá? O nosso corpo ele dá sintoma, dá sinal o tempo todo. Em relação ao meu caso, por que que eu fui buscar conhecimento? Eu passei por diversos profissionais e não chegava a um diagnóstico. E então foi investigado bexiga, útero, porque eu tinha, em relação aos sintomas, você perguntou, eu tinha dor para urinar, eu tinha um abdômen distendido, uma distensão abdominal que me incapacitava de trabalhar de calça, Uhum. tinha que colocar um vestido mais larguinho. Então eram sintomas que estavam me incomodando e eu passava de médico em médico e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu falei, não, eu vou estudar isso a fundo. Foi quando eu comecei a estudar. Você perguntou mais alguma coisa, aí, os sintomas É diagnóstico, né. e o O que diagnóstico. que se desde esta época, com tudo que você sentia, se você conseguiu acesso a um diagnóstico, Hum, sim, porque, parece assim que existe uma distância entre os sintomas, entre N consultas, e você chegar a ter um diagnóstico específico, né. exatamente. Que hoje, infelizmente, a medicina moderna, né, enxerga muito, trata muito o sintoma em si. Ah, eu tô com distensão abdominal, você tem gases, é esse remédio aqui, toma esse remédio. Ah, eu tenho constipação, no meu caso, toma isso aqui para soltar o seu intestino, mas nunca ia Sim, na causa do mas problema. isso eu, assim, eu não sou da área de saúde, mas a gente tem um pouquinho, a gente sabe, né, Vicente? Vicente está ali acompanhando a gente ali, está com a Camila aqui. Obrigado, Vicente, por você ter vindo, tá bom? Tá fiscalizando a gente aí. Tá indo tudo bem aí? Certinho? Qualquer sinal, você puxa a orelha da gente aqui, tá bom? Então, Camila, quando que você teve um diagnóstico para falar, então é isso aqui e agora a sua linha de tratamento ou alimentar é essa aqui? Então, na verdade, eu me diagnostiquei. Eu passava de médico em médico e nada, né? Ninguém falava em diagnóstico. Eu comecei a estudar a fundo esse órgão enorme, né? O intestino, que tem em média 7 metros. E eu falei, não, tem algo aí. Eu tenho alguma coisa que não, ninguém conseguiu descobrir ainda. Estudando, 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 eu fiz o diagnóstico, deve ter mais ou menos uns 10 anos, tardio, né? Você imagina, eu provavelmente nasci com esse problema que eu vou falar mais à frente e passei anos sem saber o que eu tinha. E estudando a fundo, buscando entender esse intestino, que não é apenas um órgão excretor, mas sim um órgão endócrino, absortivo, importantíssimo para a saúde, até para você que está em casa, é importante esse detalhe. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa magra, você só consegue isso com o intestino saudável. Só desinflamando o seu intestino. Então, ai, que chato, né, falar de intestino. Não, eu quero uma dieta. Né? Eu não vou nessa noção de que ela só fala de intestino, eu quero emagrecer. Não, o intestino é fundamental. Toda doença começa no intestino. Ele é a nossa primeira porta de entrada para tudo que entra. Então, estudando, 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 eu falei, gente, eu tenho essa característica aqui de doença celíaca, que é uma doença autoimune. E aí, fui procurar um gastro, um médico, né, levando minhas queixas, meus exames, meus sintomas. Ele falou: olha, a gente só confirma essa doença autoimune com uma biópsia, porque não, né, um exame só não dá o diagnóstico. E assim foi feito o diagnóstico. A gente fez a biópsia e foi comprovado. Então, pessoal, uma coisa muito importante aqui de se falar, Sérgio, hoje. Hoje a gente vê muitas doenças autoimunes surgindo pela a nossa desatenção com o nosso corpo. Porque o que acontece? Eu, provavelmente, silenciei vários sintomas ao longo da minha vida por conta da correria para chegar nesse ponto. Por que é uma doença autoimune? É quando o seu corpo começa a se atacar. Então, a doença celíaca, eu tinha o gatilho, eu tinha predisposição genética, assim como as outras são assim. A gente tem lá o gatilho, né? O gene. Só que ele só vai ser ativado com o seu estilo de vida. Então, por conta do estilo de vida, né, meu corrido, eu sempre trabalhei muito, trabalhava, estudava, não parava para fazer uma refeição com calma, muita ansiedade. Então, eu cheguei ao ponto de desenvolver. Então, olhe para você hoje. Escuta os sinais que o seu corpo te dá. Porque eu demorei muito tempo. E é o que eu falo com meus pacientes, não quero que vocês cheguem ao ponto que eu cheguei.
Então, antes da doença se manifestar, o corpo dá sinais, sabe? Pequenos sussurros, mas a gente tem que estar atento e tentar entender, interpretar esses sinais. É isso que eu ensino hoje. Camila, com relação ao intestino, eu fiz aqui uma anotação. Sim, Fala-se muito. O que que, na sua opinião, como profissional, e também pela sua experiência de vida aí, né, que você está contando para gente, você considera que são fatores mais relevantes para que você tenha um start, né, igual você teve, de desenvolvimento de uma situação e criar essa doença autoimune? Você acha que ela se atribui mais à alimentação, e nessa alimentação eu tenho parênteses, ou ao estresse? Com relação à alimentação, minha pergunta é o seguinte, a minha dúvida. As pessoas falam que você toma refrigerante faz mal. Você come margarina e aquilo ali não é saudável. Ah, o leite é bom, é ruim. Ah, a comida tem que ser feita com gordura de porco. Ah, o óleo vegetal entope as veias. Ah, enfim, aí a gente fica sim, fruto desse monte de coisa. Aí, voltando à minha pergunta, até que ponto a alimentação que vai além dessas coisas normais que a gente já sabe, por exemplo, ah, não, eu como então o arroz, o feijão e tal, então a pessoa acha que está saudável, mas hoje, aprofundando nessa parte da alimentação, onde tudo é alterado ou adulterado, né, sim, geneticamente, para que sim. tenha uma produção maior, até que ponto a gente realmente fazendo a exclusão de algumas coisas mais óbvias, né, dessa questão aí de saúde, a gente está se alimentando melhor? Muito importante esse ponto, Sérgio, porque realmente hoje é difícil, né? É difícil a gente falar assim, ah, eu como saudável. Eu como tudo natural, como verdura, legume, mas tá cheio do remédio, cheio de veneno ali, de agrotóxicos. Então, pra gente, assim, não tem como a gente viver numa bolha, infelizmente, hoje, né? A gente tem que equilibrar aí entre esses problemas. O importante é você, eu volto lá no corpo dar sinais. Ah, o feijão, um alimento maravilhoso, né? Mas para quem? Ah, Camila, eu tenho paciente que eu como feijão, eu distendo, eu fico péssima, eu tenho dor articular, eu tenho dor, gases, Uhum. dor abdominal, me dá isso, meu intestino solta, prende. Então, assim, tudo é individualidade. Por isso a importância de um profissional para te ajudar ali a enxergar o caminho melhor. E em relação ao industrializar, óbvio que uma comida in natura, uma comida natural, mesmo que com agrotóxicos hoje, que é o problema que a gente tem, é o caminho para começar a desinflamar esse intestino do que produto alimentício. Produto alimentício é cheio de química que o seu corpo não reconhece. Então, ele vai acumulando aquilo ali ao longo dos anos, pode sim gerar uma doença grave. Acho que foram três perguntas. Entre a alimentação e o estresse, né, e a vida que a maioria de nós levamos hoje em dia aí com essa correria, com notícias, né, que chegam aí a toda hora, né, enfim, como que é o emocional ou é o que a gente ingere? É o que a gente ingere Então, aqui ou é o que a gente ingere pela boca? eu coloco ali 50%, sabe? Que os dois têm muita influência. Hoje, principalmente o mental. Tanto é que hoje eu trabalho muito voltado, foi onde eu cheguei hoje a estudar a medicina Ayurveda. Depois, mais pra frente, a gente pode falar, se você quiser. Por que que acontece? Não adianta eu chegar, Sérgio, toma aqui essa dieta aqui, você vai comer isso, 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 e não saber a sua rotina, a sua realidade, a sua digestão, o que que você tolera, o seu horário de trabalho, as suas emoções, porque conta muito. O estresse e a ansiedade, se você tiver, vou dar um exemplo, você está num dia tranquilo, você come, faz uma refeição, os mesmos alimentos, digeriu bem aquilo ali, mas se você está correndo, agitado, estressado, brigou com alguém, você sente como os mesmos alimentos, aquele alimento vai te fazer mal. Acontece comigo, né? Por conta Uhum. do meu problema, eu tenho intolerância a alguns alimentos, alergias. Alguns eu tolero pequena quantidade, o queijo, por exemplo, a lactose, eu tenho dificuldade em digerir, a caseína, mas se eu estiver tranquila, eu tolero comer um pedacinho de queijo de vez em quando. Já observei que se eu estiver estressada com algum problema, um pedacinho do queijo vai me fazer mal. Mas por que isso? A nossa digestão, ela é de grande parte encefálica. A gente começa a digerir o alimento quando você olha para ele, sente o cheiro. Agora, se você tá nervoso, agitado, o que que você manda mensagem pro seu cérebro? Você tá produzindo cortisol. É como se a gente vem lá de trás. É como se tivesse um leão na sua frente. O que que o cérebro faz? Correr, cortisol. Paralisa todo o resto do sistema, não faz digestão. Você é agitado, ansioso, com muito cortisol sendo produzido, a sua digestão é muito afetada. Então, a gente tem que estar em equilíbrio tudo, corpo e mente, emoções, ansiedade, alimentação mais equilibrada, é um conjunto.
Não existe uma coisa só, não. Ok. Ô Camila, outra coisa, ao longo dos anos, né, da sua vida profissional, observando o comportamento dos pacientes que você trata, sempre tratou, trata, né, continua tratando, mas assim, o que que você percebe? É, qual é a dor dos seus pacientes quando eles te procuram hoje? A maior É porque existe uma dor física, é porque ele busca uma alimentação melhor. Como que você se vê no mercado? Assim, qual é o perfil das pessoas que você trata hoje? As que mais te procuram hoje, é porque ela quer uma dieta balanceada, ou é porque ela quer emagrecer, ou é porque ela já soube que você tem formações diferenciadas que agregam valores ao seu conhecimento, né? Eu vou dizer básico no sentido assim, da nutrição, sem esse aprofundamento que você falou aqui para nós, eu até anotei aqui para não errar, da Ayurveda, que é Isso, isso. Então, hoje, já com o tempo que eu venho, né, dessa consultoria, desse trabalho que eu faço, que já deve ter uns 5 anos, eu iniciei no início da pandemia, as pessoas já vêm direcionadas para essa área da saúde, já vêm com dor, já vêm com sintomas de autoimunidade, pelo trabalho que eu faço, na divulgação no Instagram, né, pelas coisas que eu compartilho. Então, já tem um público mais direcionado para esse público de saúde mesmo. quando os A- sintomas já os começam a se sintomas já apresentar, estão né? apresentados, exatamente. É raro uma pessoa que vem para mim porque quer ganho de massa, quer evoluir na academia, um atleta, para emagrecimento. Muitos precisam sim do emagrecimento, mas vem pela dor. Pela dor, que é onde é o ponto que ela chegou, que se. É, vendo o meu caso, né? Vendo, como é que fala? Se fugiu a palavra agora. Se identifica. Identifica com o meu trabalho. E assim. Eu acho que é isso mesmo. Em relação à dor que você falou, eles vêm por conta de uma dor física, mas grande parte dessa dor física hoje, a maior parte dos meus pacientes, vem uma dor emocional ali de fundo, que é o gatilho para o ganho de peso, para uma compulsão, para uma ansiedade, até para uma autoimune. Porque é o que as emoções hoje, né? O problema maior nosso é mental, né? A gente não tem tempo mais, não tem saúde mental com Boa. tanta coisa. Nem Então, ai, fala, desculpa, a maior nem dor eu fala. acho que é essa. Então, Camila, uma outra curiosidade minha, e acredito que de quem está nos acompanhando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre medicina integrativa e sobre a medicina e sobre essa nova tendência que você está estudando aí, né? Está se dedicando, a Ayurveda. O que é realmente isso aqui? Medicina integrativa, hoje a gente fala até medicina funcional integrativa, é uma medicina que vem voltando para a medicina ideal, que é a ancestral lá de trás, que é onde a gente vai chegar, que é a Ayurveda, de onde a medicina se originou. O que é isso? Uma medicina com um olhar mais amplo, que enxerga o ser humano, o Sérgio em si. Não Uhum. somente os sintomas do Sérgio. O Sérgio não é um diagnóstico, o Sérgio não é uma doença, não é uma dor, mas a gente enxerga todo, né? Ele como um todo, e ali vai, como você falou, avaliar os exames dele, a rotina emocional, orientar a práticas integrativas, não somente passar um remédio para tratar um sintoma. Então, assim, é uma forma global de enxergar o paciente e não ficar só medicando. A medicina Ayurveda, que não é muito diferente, na verdade é a raiz de tudo isso, foi onde eu cheguei nesse monte de estudo que eu comecei a fazer, estudar, né, por conta do meu problema. Eu descobri essa medicina que eu falei, gente, como que eu demorei tanto tempo para descobrir? Porque eu nunca me identifiquei tanto. Eu sou muito. Quem me conhece fala, você é toda natural, Camila é toda natural, natureba. A medicina Ayurveda é nada mais, nada menos do que isso. A gente voltar às nossas raízes. Dali que surgiu a medicina. O ancestral lá que olhava um sintoma, uma doença, pegava uma plantinha ali, um chazinho e medicava ali a pessoa e via que aquilo ali, a natureza tinha Parece que. que isso aqui é algo mais ligado ao Oriente, né? É uma medicina indiana. Né, é isso mesmo, é da Índia. Ela é milenar, antiga, mas que surgiu de lá. Muito parecida com a medicina que hoje já é mais falada aqui no Brasil, que é a tradicional chinesa. A medicina chinesa já é mais divulgada do que a indiana. Mas a medicina Ayurveda me atraiu por conta disso. Fala de conexão, sabe? Não somente de medicar. Ela fala de hábitos, sabe? Da gente incluir no nosso dia rotinas.
Meditação também seria uma, Meditação e yoga são né? recomendações da Ayurveda Hum, que não precisa você ficar lá, a gente pensar, mas eu não tenho tempo na corrida de meditar. Meditar é você fazer uma coisa que você gosta, você coloca uma música e para um pouquinho, respira um pouquinho, escutando uma música, você está meditando, você está pensando ali, tirando os problemas da cabeça, ou um exercício que você gosta em silêncio. A yoga eu gosto muito, particularmente, aprendi a gostar por Você conta sabe da que eu acho estranho Ayurveda. essa palavra meditar? Meditar é o que exatamente? Eu acho que é você desligar do que você pensa toda hora, não é? Então, na Os raiz sentimentos que te advêm o dia todo, 1000 sentimentos, né, 200 sim, por hora, a é você raiz conseguir equilibrar isso aí equilibrar, conseguir equilibrar mais isso, porque muitas vezes a gente fala assim, a raiz do nome, né, inicialmente, é falar assim, meditar e você desligar seu pensamento, você parar de pensar e ficar. Não existe, a gente não consegue parar. A gente tem, eu não sei exatamente agora, mas muitos pensamentos por minuto. Mas é uma forma da gente parar um pouquinho, equilibrar ali. Veio um pensamento ruim, veio um pensamento acelerado. Peraí, pá, deixa eu respirar aqui, focar no agora. Então, meditar é a gente focar no momento presente. E aí tem diversas formas de meditar, né? Não é a minha área, mas é uma das práticas que a Ayurveda orienta, assim como a yoga, a conexão com a natureza, tá? O que mais me encantou na Ayurveda, porque eu sempre fui uma apaixonada pela natureza, é essa conexão nossa. Já percebeu, Sérgio, que a gente foi perdendo ao longo dos anos essa conexão de andar descalço, andar na grama, olhar para o céu, tomar banho de sol. O sol foi colocado como um vilão por anos. Todo mundo tem medo do sol, porque fala que ele que é é o causador do câncer. Tem câncer de muita coisa aí pele, na né? frente do sol aí que causa câncer. Eu enfrentei essa época aí toda aí, que se falava muito do câncer de pele, tal, tal, e eu enfrentei tudo assim, tomando muito sol, pra te falar a verdade. Nesse Então, ponto aí eu sou arteiro, porque eu amo o sol, o adoro o sol sol. cura, né? Antes da invenção do antibiótico, né, não tinha inventado ainda, os pacientes eram curados com banho de sol, né? A gente tinha lá os pátios com as macas, pessoas deitadas tantas vezes ao dia com o corpo exposto ao sol. O sol cura. Óbvio que não é que a gente vai para a praia ficar o dia todo exposto ao sol. Tudo é equilíbrio, né? Então, assim, essa parte da natureza, da gente se conectar ali, é da onde a gente veio, né? Eu lembro, os nossos antepassados, nossos ancestrais, a gente aprende muito com eles, né? Eu lembro da minha sogra, uma vez ela falou para mim, a gente sentada, conectada, ela gostava de olhar para o céu, né? E eu estava imersa a esses estudos, e ela falava, gente, minha filha, aquela árvore ali é feita dos mesmos nutrientes que nós somos formados. E eu nunca tinha parado para pensar, sim, nós somos feitos dos mesmos elementos que a natureza são formados, e a gente afasta dela, né? Então, tem tudo que a gente precisa para nossa saúde, tem na natureza. E a gente está indo buscar no supermercado, num pacote embalado, cheio de química. Ok. Camila, no início, né, do nosso programa, nós falamos que eu comecei o programa falando que a gente ia ter uma conversa um pouquinho diferente. E eu queria te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte: é, nós estamos buscando as principais coisas do que foi a sua história, a sua experiência com Uhum, as pessoas de hoje, né? É, considerando a dor das pessoas de hoje, você já falou que elas procuram mais porque elas têm alguns sintomas e uhum. porque você, quando conta a sua história, elas acabam se identificando. Aí a pergunta é, quais são três itens, pelo menos, que você poderia colocar de uma forma mais clara, bem objetiva, de sintomas que as pessoas sentem hoje para que eles se despertem para a necessidade de buscar um profissional qualificado, principalmente para alguém que viveu o que você viveu, porque além de todo o estudo, você tem a sua história, tanto de sintomas, diagnóstico, tratamento e os resultados que você tem hoje aí, por tudo que você enfrentou. Então, três itens que você pensa, você supõe ou imagina, ou tem esse dado em mãos pelos pacientes que você atende, o que mais as pessoas sentem hoje que se identificam com o que você sentiu lá no início das suas questões com relação à saúde. Sim, eu acho que é importante falar, Sérgio, de sintomas que não são muito comum das pessoas relacionarem ao intestino. Porque se a gente fala de distensão abdominal, gases, constipação, diarreia, sim, né? As pessoas já têm mais ali uma família, como é que fala? Já é mais comum você relacionar ao intestino. Mas hoje a gente tem muito problema emocional, tá? Muito distúrbio mental também, sendo diagnosticada de forma errônea, óbvio. Muitas pessoas têm sim diagnóstico, né? Mas muitas vezes um problema de memória ou dificuldade de foco e concentração
É um intestino que está inflamado. É um intestino que não está tendo a produção ideal, adequada dos seus neurotransmissores. Hoje, por que fala-se tanto intestino? Não, todo mundo fala de intestino, um monte de gente, um monte de atualização, né? Muita gente falando, porque hoje a gente descobriu que ele é um órgão enorme, né? É um dos órgãos, dos nossos órgãos maiores que a gente tem, absortivo. A pele também é um órgão, né? Grande. Só que ele é um órgão endócrino. O que é isso? Que produz hormônios. Ele é um órgão que produz e sintetiza neurotransmissores, uma linguagem mais clara para quem não é da área. O que são os neurotransmissores? Serotonina, dopamina, que são o que controla nossas emoções, o nosso cérebro, que hoje todo mundo tem falta, buscando na medicação. Ansiedade, depressão, TDAH. Para a gente ter esse equilíbrio de neurotransmissores, a gente tem que ter um intestino desinflamado. Então, eu acho que esse é um ponto importante a gente focar, porque ninguém correlaciona intestino com cérebro, né? Hoje os estudos cada vez mais mostram a conexão direta entre o intestino e o cérebro. Ele foi até chamado do segundo cérebro, né? Por conta dessa conexão direta. Problemas de pele também. Muitas pessoas não fazem essa ligação. Mas acne, melasma, diversos problemas de pele, alergias, né? Eu, por exemplo, até descobri o meu problema, eu tentei marcas. Eu vivia com o braço todo empolado, que é característica dessa doença minha autoimune, que é a doença celíaca. Se quiser, em uma outra oportunidade, eu posso falar mais sobre ela. Então, Não, você agora é cliente da casa. A gente vai contar sempre com você aqui, porque as pessoas precisam de informação, né? sim, precisa. E então, o que acontece? O intestino, sem o intestino equilibrado, o intestino, você pensa nele como uma barreira, assim, ó, entre o que está fora e o que está dentro do nosso corpo. Se o intestino está inflamado, com muitos gases, muitas bactérias fermentando, uma alimentação ruim, um estresse, essa parede se abre. E coisas que não deveriam passar para dentro do nosso corpo passam. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso intestino. E se atentar, né? A esses sintomas que o corpo dá. Enxaqueca. Tem muitos sintomas hoje que as pessoas normalizaram. Eu tenho uma enxaqueca há anos. Como se fosse assim, normal. Nada é normal. Eu vou deixar eu A fazer minha, uma. a minha dor de cabeça dói a vida inteira, todo dia. Então, a gente normalizou os sintomas. É normal o intestino não funcionar de vez em quando. 2 em 2 dias funciona, é normal. Nada, não é normal. Mas Eu vou você deixar. falou uma coisa importante, a gente acostuma tanto com isso que tem dia que eu falo assim, vou tomar de uma vez, já vai doer mesmo? Antes de doer, já toma uma É, medicação. Sim, porque já virou vai uma doer coisa mesmo. sua, Mas você sabe o né? que que eu Virou. descobri depois disso? Esse pensamento de que ela vai doer mesmo é porque você habitua com aquela medicação, o dia que você não toma, o organismo pede, ele sente Sim, falta de algo que sim. você E fica deixou um de dar a vício, ele, né? porque, né, Uma com os anos, abstinência, né, sim, é uma com abstinência. certeza. Mas então, em relação aos sintomas que o corpo dá, e o intestino, por exemplo, né, em relação para fechar o intestino precisa funcionar todos os dias. Você concorda comigo? Tem pessoas que falam que não, já acostumei, o meu é normal, ele funciona de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa. O seu coração funciona todos os dias ou um dia sim, um dia não? O seu rim funciona todos os dias? Seu pulmão? Então, você concorda comigo que o intestino também precisa? Se a gente come todos os dias, a gente precisa absorver os nutrientes, aquilo que é ruim, mandar para fora, quem faz isso? É o intestino. Então, o intestino tem que estar funcionando sim todos os dias. E nós temos aqui a participação de alguns ouvintes que estão de plantão, nos acompanhando. Aí Ah, nós temos aqui algumas perguntas aqui, ó. Uma delas, detox é mito? É realidade? Faz bem? Faz mal? É moda? detox pode ser sim um modismo, né? Assim, que a gente tem, né? Cada hora eles lançam alguma coisa que fica viralizado, famosinho, mas não é a única solução. O que significa detox? Desintoxicar, limpeza do organismo. Então, um suco verde, que é o suco detox que eles falam, né? É uma das opções que a gente tem para auxiliar nesse processo de limpeza, que quem faz? O fígado. Aí já vem outro órgão muito importante aí, né? E toda noite, lembra que eu falei lá, é importante respeitar a janela alimentar, porque à noite não tem digestão. À noite é a hora da limpeza, de tudo aquilo que a gente comeu ao longo do dia. Então, quem faz o detox todos os dias? O fígado, durante o sono. Se você tá tarde da noite comendo, beliscando e dorme, ele não vai conseguir, ele vai parar esse trabalho de limpeza para tentar digerir o que você comeu. Por isso que não é legal comer à tarde da noite. Então, detox é legal, sim, né? Tem fibras, tem vitaminas, né? Uma forma de prática de você consumir uma salada
em forma de suco, mas não é a solução, não. Então, assim, tem outros fatores envolvidos. Não adianta você comer, exagerar, comer porcaria, no dia de manhã eu vou fazer um suco detox que vai me salvar. Isso, Não aí você acha que salva está ninguém. saudável, né? Não, não. Uma outra pergunta, Camila, aqui também de participação direta aqui, ao vivaço aqui, ó, é o seguinte, glúten é algo que deve ser evitado apenas por alguém entende que tem a dificuldade da ingesta, né, do glúten, ou ele faz mal para qualquer pessoa, Então, independente de você ser tolerante ou ou intolerante. não. É algo bom ou sempre tem que se evitar o glúten? Tem que se evitar. Se a pergunta fosse assim, glúten faz mal? Eu ia falar assim, Sérgio, não, para todo mundo não faz mal, mas em excesso, sim. Antes, eu até mudei um pouco a minha opinião, porque antes a gente tinha um padrão alimentar menos pior, né? Menos industrializado. Então eu falava assim, para quem que é esse glúten, né? É para o Sérgio, que não tem tolerância nenhuma, ele come o pãozinho dele e segue o dia, não tem distensão, não tem problema nenhum, então para ele não faz mal. Ou é para Camila, que eu falei doença celíaca. A doença celíaca, para quem não sabe, é uma doença autoimune que ela não reconhece o glúten. Então, o meu corpo começa a atacar o glúten, e se eu continuar comendo, ele ataca o glúten e começa a atacar as minhas células. Foi o que aconteceu. E então, o que que acontece? Para mim, ele faz muito mal, né? Para você já não faz tanto. Mas tem sim que ter uma moderação, porque hoje tudo industrializado é adicionado de glúten, quase que tudo. Você pega um molho de ketchup, um molho de pomarola. Eu tenho que ler rótulo, né? Eu sou Uhum. obrigada. Então, quase tudo tem. Aí o que, que acontece? Esse excesso desse glúten, o glúten é uma proteína de difícil digerir. Então, ele vai acumulando ali no intestino, ele pode gerar uma autoimunidade para quem tem uma predisposição. Por quê? Essa gliadina, que é a proteína dele, ela imita, parece muito com células nossas, sabe? Então, em excesso, que é o que a gente tem hoje, excesso de industrializado, excesso de glúten, ele faz mal sim. Então, assim, é moderação, é equilíbrio, né? Eu, por exemplo, não posso nem um pouquinho de glúten. Se você come e não sente mal de vez em quando, não abusa na quantidade, não tem problema, mas deixa o alerta ligado para evitar, né, problemas futuros. Ô Camila, já agradecendo aqui, né, de você ter aceitado o convite de estar com a gente, de trazer essas informações aqui para quem nos acompanha aqui no Vida Saudável, que a gente busca ter uma vida saudável e a gente deseja que todas as pessoas tenham acesso à informação, informação de qualidade, de profissionais, né, que têm a sua formação, que têm a sua experiência. O que que você diria para as pessoas hoje que estão aí acometidas de o estresse, a alimentação que a gente nunca sabe que é saudável, o que, que não é. Hoje o ovo é vilão, depois ele é bom. Hoje a gordura de porco é boa, Exatamente. depois é ruim. O óleo entope veia. E hoje já tem ovos que a China fabrica que é de plástico, segundo mitos e coisas que vão aparecendo. A gente Sim, nem sabe mais o que que é fake e o que que não é. O que que verdade. você, dentro da sua experiência profissional, diria principalmente para pessoas que estão, para algumas pessoas que estão neste momento percebendo quaisquer sintomas ligados, quer dizer, a pessoa não sabe, ela está sentindo uma série de coisas que podem estar ligadas ao intestino para que ela procure aí o profissional e ela encontre aí o seu diagnóstico e a solução também para que ela tenha uma vida saudável, tanto quanto você tem aí, pelo que você está falando com a gente. Sim, eu que agradeço o convite, tá, Sérgio? Falar de saúde para mim é um prazer, é o meu propósito. Hoje eu entendo, né, que eu estudando, né, a gente vê que tem muita ligação entre a nossa dor e o nosso propósito. Então eu vejo que hoje eu passei por muitas dificuldades, por muita dor, estudei muito, coloquei em prática em mim, apliquei, porque eu tenho esse propósito de levar a saúde para as pessoas. Então, estou à disposição assim aqui para sempre que precisar. Em relação ao recado para a pessoa que está em casa, é, em meio a esse turbilhão, né, de informações que o Sérgio está falando nas redes sociais, isso faz bem, isso faz mal, o recado que eu deixo, que foi o que eu fiz, né, porque eu não parava para nada, eu não parava para comer, eu trabalhava muito, estudava, trabalhava. Tira um tempinho para cuidar da sua saúde. Para respirar, para fazer um exercício que você gosta, não gosta de academia, vai caminhar, vai pisar na grama, vai olhar para a natureza, tire um tempo. Porque o que acontece? Se você ficar na internet se comparando com o que o outro, ou o que faz bem, você vai ficar perdido.
né? Então, isso, que você tirando um tempinho para você parar e sair dessa correria, escutar o seu corpo, que eu falo, né? Eu sempre falo, o seu corpo fala. Como assim o corpo fala? Ele te dá sinais o tempo todo, só que a gente na correria do dia a dia, a gente cala ele, silencia ele, pensa. Isso aqui é legal para a pessoa gravar. Pensa no seu carro. Ele tá tudo bem, tu tá ali dirigindo, tá viajando, tá trabalhando, ele não acendeu nenhuma luzinha, nenhum piscou nada, não fez nenhum barulho. Você vai levar ele pro mecânico? Não, tá tudo bem. Acendeu uma luzinha, fez um barulhinho, você já corre pro mecânico. Da mesma forma é o seu corpo. O nosso corpo, ele trabalha em silêncio, Sérgio. Se ele faz um barulhinho, se ele dá algum sintoma, para, escuta, tenta entender o que ele está te falando, porque ele te dá sinal quando algo está errado. Então, e para isso, né, procura, se precisar, se tiver com esses sintomas te incomodando, procura um profissional de saúde para te orientar nesse processo e não fique focada em dicas, informações nas redes sociais, não. Camila, Acho que o recado é esse. chegando ao final do nosso programa, para as pessoas que estão nos assistindo, que têm dúvidas ou que gostariam de ter acesso a você, de conhecer um pouco mais da sua história, né, do que você contou para a gente aqui, como que elas podem ter acesso a mais informações, conhecer melhor você, ou talvez buscar aí um atendimento ou fazer um agendamento para uma consulta, né? De que forma que elas podem encontrar você aí nas redes sociais? Sim, hoje a minha ferramenta de trabalho é o Instagram, tá? Desde a pandemia, eu não atendo mais em clínica, consultório. Já trabalhei em diversas áreas da nutrição, com quase 20 anos de formada, né? Mas hoje eu tô com uma consultoria Desinflame, que chama, com esse monte de estudo que eu fui fazendo, né? Com a minha experiência, fui transbordando conhecimento. Eu falei, eu preciso passar isso para as pessoas. Então, lá no meu Instagram, eu compartilho informações, faço vídeo com dicas, tenho o meu contato. Essa consultoria é um acompanhamento bem de pertinho, onde eu dou um suporte via WhatsApp, avalio seus exames de sangue, seus sinais e sintomas, envio um questionário pré-consulta e é isso. E a gente vai, né? Vou acompanhando de tempo em tempo, de acordo com a individualidade de cada um. E qual é o seu Instagram? É @Camila, com C, 2 L's, T Moreira. T de Teixeira, Moreira. Camila T Moreira. Ok. Ô, gente, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, muito obrigado por você estar assistindo aí o nosso Vida Saudável. A gente vai continuar aqui tentando ter uma vida mais saudável, vencendo essas dificuldades, notícias que são verdadeiras, que não são, buscando profissionais, né, no padrão da Camila, que é uma pessoa que se dedica ao estudo, que tem as suas experiências. Então, a gente vai continuar aqui em busca de vida saudável, mas a gente quer você com a gente, porque a gente quer que você também tenha uma vida saudável, seja ela física, espiritual. Vamos misturar tudo aqui, Camila, porque Exatamente. Nós se somos não tiver uma vida emocional, financeira, nutricional, espiritual, tudo isso é vida saudável, com né? certeza, tudo. Então, independente aqui do tema que nós estamos trazendo hoje aqui com a doutora Camila, falando sobre o intestino, tudo que na sua vida não estiver em conformidade com o seu bem-estar, onde o próprio corpo fala, segundo a doutora Camila aqui, identifique, veja qual é o problema, pare, olhe, respira, siga o conselho aqui da doutora Camila e busque a solução do seu problema, não caminhe com ele, porque hoje ele é um problema e amanhã ele pode nem ter mais solução, tá bom? Até o Verdade. nosso próximo encontro, obrigado e a gente se vê por aí.